tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que, cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco com que contas. Dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, o único tesouro que possuis. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto dos teus serões e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás talvez algumas fitas de menos. Darás, porém, calçado a um que anda descalço. Bom, só um minuto, por favor, desculpe. Aqui meu telefone. Bem na hora do evangelho, que horror. A gente, muitas vezes, né, a gente liga a caridade com o material. E aí a gente não tem esse material, a gente não faz a caridade, porque eu não tenho como ajudar agora. Porque minha vida está em crise, eu estou com momentos de dificuldade e eu não tenho o que dar. Como é que eu vou dar? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, foram pedir para ela trabalhava, fazia uns trabalhos, bolo, essas coisas, aí foram pedir para ela fazer para uma entidade, uma casa. Aí ela falou assim, oi? Doar? Eu estou procurando quem me doe. Eu não tenho, não dá para eu doar nada, eu quero que me doem. Aí eu pensei, na hora eu pensei assim, como nós somos cegos, né? Claro, a gente tem sempre alguma coisa faltando. Mas será que isso que está faltando é tão importante assim, faz tanta falta assim? Será que realmente eu estou sempre precisando de alguma coisa? Isso é interessante a gente pensar. Nesse caso aqui no Evangelho, a operária, né, é aquela que não tem um dinheiro, ela não tem uma possibilidade de fazer uma doação, mas nada como a boa vontade. Você fazer um trabalho manual, você confeccionar alguma coisa que você possa doar, você ir até um lugar onde precisa somente de um abraço, de um acolhimento. Hoje em dia tem tantos lugares que a gente vê, são tantos trabalhos voluntários tão bonitos, que vai em casa de idosos, né? em lares de crianças. Só estar ali presente, dar um abraço, um beijo, porque a carência é tão grande e a gente liga a caridade ao material, quando que a caridade é tudo e muito mais, mas muito mais, vale muito mais que a gente dá com o coração, sem ser a material, que é aquela caridade do domingo, você trabalhar com a criança mais humilde, você dá para... Vocês já deram alguma coisa para uma pessoa na rua, que ela ficou realmente agradecida? Você sente uma onda vindo em cima de você, que é fantástica. Que às vezes você vai dar um dinheiro que não vai vir a mesma coisa. E só uma palavra de carinho, uma atenção, já é diferente. Então, para a gente ver que a gente sempre pode ajudar, não importa a situação que a gente se encontre. Importa, sim, a boa vontade que a gente tenha e não sermos indiferentes ao próximo que está do nosso lado. Então, vamos lá. Senhor Jesus, Mestre querido, querida irmã Joana, pedimos para que nos ajude nesta tarde de hoje, onde nossas consciências estão sendo tocadas, onde estamos aprendendo cada vez mais sobre nós mesmos. Pedimos, querida, que nos ampare, que nos fortaleça, para que tenhamos compreensão, para que possamos usar os seus estudos na nossa vida, para que ele entre em nossas mentes de uma forma esclarecedora e eficaz. Muito obrigada por toda a sua obra, por toda pela sua ajuda a nós todos. Fica conosco durante toda esta tarde, graças a Deus. Boa tarde. Semana passada ou na outra, eu acho que foi na outra, a gente estava comentando sobre como a gente não dá valor, muitas vezes, a tudo que nós já temos, né? Em relação à nossa saúde, família. E hoje eu conto com a colaboração de vocês, porque eu mais do que nunca estou sentindo uma falta danada e valorizando muito a minha capacidade de enxergar. Eu acabei de vir de um oftalmologista, o oftalmologista atrasou, eu fiz exame de fundo de olho e eu não estou enxergando nada. Mas mesmo assim eu cheguei aqui e eu vou tentar ler, falar, enfim. Hoje eu tenho que ler aqui umas coisas também. Se eu não conseguir, a Tati me ajuda, né? Se eu ler errado, vocês me perdoem. Eu
bem, mas eu acho que não... Bom, primeiro eu acho que não vai ficar muito bem, mas vamos ver. Não, mas tenta ler sem óculos. Eu vou tentar aqui, normal primeiro, vamos ver. Então, a gente vai falar das heranças inconscientes hoje. Inconsciente humano. É porque fica assim meio tremendo também, mas vamos lá. Vamos lá, vamos tentar. Responde pela conduta e pelos reflexos mentais, emocionais e morais de cada indivíduo que se expressa conforme os arquivos que é portador. Ou seja, de acordo com as nossas experiências, a gente vai adquirindo isso e vai ficando no nosso inconsciente, né? E daí a gente tem as nossas condutas, a maneira que a gente se porta frente aos acontecimentos. Consciência. A aquisição da consciência permanece como grande desafio, exigindo grande esforço para neutralizar os impulsos internos habituais, automáticos do instinto, abrindo espaço para a reflexão. O que é a reflexão? É a concentração do espírito sobre si próprio, suas representações, ideias, sentimentos, abrindo espaço para o discernimento. O que é o discernimento? É separar o certo do errado. E a lucidez. O que seria a lucidez? A compreensão. Tudo isso em torno da realidade. É bem autoexplicativo, né? Acho que isso aí a gente entende bem. Vamos passar para cá. Nossa, isso aqui eu não consigo ler, você vai ter que ler para a gente. Tá? Tem aqui no... Se você quiser, tem aqui no celular, se você quiser ler. Na aula que eu te mandei, tem. Senão você pega aí. Transitando numa forma de sono, sonho, semidesperto... vamos lá, eu tento aqui. Se eu não conseguir, a gente vê. Transitando numa forma de sono-sonho, semidesperto, as ocorrências apresentam-se conforme a imaginação e as impressões fixadas, não de acordo com a estrutura real, o que o aturde, não poucas vezes, quando procura identificação com os fatos. Imagens deformadas pela ausência de discernimento em torno da sua formulação. Pouco a pouco, a neblina que os envolve dilui-se ante a claridade do discernimento, que coloca parâmetros e definições em todos eles. É um esforço contínuo a fim de criar novos padrões de comportamento, apresentando de maneira nova as ocorrências antes destituídas de significado. Quer dizer, é uma evolução, né? Como tudo que a gente viu até hoje. A gente começa lá meio sem enxergar muito bem como eu estou hoje e vai evoluindo. Com o passar do tempo, a gente começa a clarear, a ter uma nova visão sobre os acontecimentos. Aqui eu trouxe as fases do sono, que é o estágio 1, é semidesperto, se eu não me engano. Você não tem aí não, né? Mas acho que está perto aqui para ele. Porque eu não estou enxergando nem o celular. Espera aí. Entradas não, enviadas. Aula. A gente passa esse aqui, ó. Aqui, já achei. A gente passa por esse... Aqui são as fases todas, né? Fase 1, 2, 3, 4 e 5. Essa é a quinta. Aqui é onde ocorrem os sonhos. A gente precisa passar por todas essas fases antes de entrar no que eles chamam de sono REM. É onde a gente sonha, é o sono mais profundo. Cada fase dessa aqui traz uma característica específica em relação à temperatura corporal, ao tipo o que funciona na gente, de que maneira funciona. Cada estágio desse tem um tempo de duração mais ou menos. E durante a nossa noite de sono, a gente pode passar por essas
5 fases diversas vezes. Mas somente nessa fase aqui, depois que a gente passa por todas essas, é que a gente sonha. Dizem, eu não sei se é verdade, porque eu não sou da área, que mesmo que a gente durma muito pouco durante a noite, se a gente permanecer uma certa quantidade de tempo aqui, a gente se refaz completamente. Acho que é 40 minutos. Você acha que é 20? Não foi 20? A aula passada ela falou 20, então né? É 20. Eu acho que eu li 40, mas tudo bem. Então vamos dizer que é 20. Por isso que muitas pessoas que dormem pouco se refazem, porque elas passam por essas fases rapidamente, chegam aqui e ficam aqui esse tempo, e aí pronto, resolveu o problema. É que muitas vezes a gente demora muito nessa fase até entrar aqui, que é onde realmente a gente se recupera. Você quer ver a última? Não, quero ver todas. A fase 1... é transição da vigília para o sono. Transição da vigília para o sono. A 2... início do sono mais pesado. Início do sono mais pesado. A 3... início do sono mais profundo e da recuperação fisiológica. A 4, sono profundo com a diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial. E a 5ª, sono restaurador, no qual o corpo fica imóvel, apenas os olhos se mexem e os sonhos acontecem. Então, é isso aí. Eu trouxe... A gente, né, quando faz essas aulas, a gente estuda, pesquisa. E aí eu trouxe... Ali, o que é aquele ali? Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, a questão 402. Olha o que ela fala. Como avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Aí eu retirei aqui um pedacinho que eu achei interessante. Olha, quando dizeis, tive um sonho esquisito, horrível, mas não tem nada de real... enganai-vos. Muitas vezes, a lembrança dos lugares e das coisas que vistes ou que vereis numa outra existência ou num outro momento. O corpo, estando entorpecido, faz com que o espírito se empenhe em superar suas amarras e investigar o passado ou o futuro. Dá uma explicação para a gente, né, sobre pesadelos, né? E ele continua assim, olha. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de convivência. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares mais afastados ou jamais vistos, e algumas vezes até a outros mundos. Daí ainda a lembrança que traz à memória acontecimentos realizados na existência atual ou em existências anteriores. A estranheza das imagens do que se passa ou do que se passou em mundos desconhecidos, misturadas com as coisas do mundo atual. Elas formam esses conjuntos estranhos e confusos que parecem não ter sentido nem ligação entre si. A incoerência dos sonhos se explica ainda por lacunas que a lembrança incompleta do que nos apareceu em sonho produz. Isso seria como numa narração ao qual se tentam truncadas frases ao acaso ou partes de frase. Os fragmentos restantes reunidos perderiam toda a significação. Então, o que está falando para a gente? Que muitas vezes nós, quando temos esses sonhos, lembramos de coisas que já vivenciamos, mas não lembramos de tudo, então, às vezes, não faz muito sentido, ou coisas que ainda vamos viver, certo? A gente já passou por isso, todo mundo aqui já passou por isso, não já? Já teve sonhos meio estranhos? Então, e a gente chama de pesadelo como se fossem coisas impossíveis, né? Mas por que a gente acha que elas são impossíveis? Porque, de acordo com o nosso conhecimento atual, a gente não consegue fechar essa história. A gente não consegue identificar, entender
o que está acontecendo naquele sonho. E a outra coisa que eu trouxe, que está no Evangelho. É interessante a gente ver, né, que o Livro dos Espíritos e o Evangelho tratam dessa questão, né, de sonhos. Qual é o Evangelho? É o quê? 11. Está aqui. Nossa, esse aqui vai ser difícil. Durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e da justiça desse sofrimento. Assim, ele pode adquirir novas forças nesses instantes do sono do corpo, da emancipação da alma, desde que saiba aproveitar esses momentos dos quais guardará uma leve lembrança, que se apagará durante o dia, para não lhe causar sofrimento e não prejudicar suas relações sociais. Isso está se referindo no sono em relação ao esquecimento do passado. Quer dizer, a gente vai ter encontros com o nosso passado, vamos nos defrontar com isso, mas, para que a gente não sofra, a gente vai esquecendo. É meio parecido com o que acontece na mesa mediúnica, né? A gente faz o trabalho e a gente vai esquecendo. A gente não fica armazenando aquelas coisas, né? Isso tudo é uma proteção que a gente recebe. Para que a gente tenha contato, nesse momento onde a gente não está na matéria, a gente possa ter contato com essas informações. Não estando na matéria, a gente tem uma melhor aceitação, uma melhor compreensão do que se tivesse na matéria, e aí a gente retorna trazendo uma vaga lembrança que não nos cause sofrimento. Quer dizer, é a proteção, né? Sempre protegidos. Mas a gente tem esse acesso porque é necessário a gente ter o contato com essas lembranças para que a gente possa resolver os nossos problemas atuais, porque eles também, a gente já viu isso, eles vêm lá de trás, né? Então, o que a gente pode fazer antes de dormir para ter um sono proveitoso, para ter um sono com um objetivo, um sono que nos traga respostas, que a gente possa fazer um bom uso, né, desses sonhos que nós vamos ter, que não sejam sonhos de aflição, né, sonhos que a gente se sinta mal, que a gente se sinta perdido, que a gente fique aflito, para que a gente tenha um sono com sonhos que vão nos trazer benefícios, alguma mensagem, algum encontro com algum ente querido ou um espírito de luz. Quais são os mecanismos que nós temos que podemos utilizar antes de dormir? Olha lá, leituras edificantes. Todo mundo sabe o que é isso, né? Ler um livro espírita, né? Meditação. Já aprendemos aqui até como fazer a meditação. Ter bons pensamentos. Não é ficar lembrando do que aconteceu no dia, que brigou com não sei quem, que fez, né? Que não sei quem te cortou, te xingou, enfim. A gente, nesse momento, antes de dormir, deve pensar em coisas boas. Colocar uma música suave, fazer o evangelho, fazer um relaxamento, prece. Tudo aquilo que a gente sabe que vai trazer para a gente bem-estar, que vai nos acalmar. Né? Eu colocaria aqui também, eu não botei, mas vou falar, na nossa prece, pedir ao nosso mentor, porque a gente não tem o hábito de fazer pedidos aos nossos mentores, né? Porque o mentor fica longe da gente, a gente não tem intimidade nenhuma com ele, né? Não é nosso amigo, não é isso? Né? O mentor é aquele que está ali para dar a mão para a gente o tempo inteiro. Então, antes de dormir, a gente pode e deve pedir a ele, né? Que quando a gente quando a gente estiver se desdobrando, a gente pede, segura na minha mão e me leva para que eu possa estudar, fazer trabalho se eu já tiver alguma condição para isso, para que eu possa ir em lugares bons, estar em boas companhias. Com certeza esse mentor vai te levar se você pedir, né? Mas se você
não se preparar, não tiver esse cuidado, fica muito mais difícil. Porque quando você não presta atenção nisso aqui, quando você está envolvido assistindo filmes de violência, tendo conversas impróprias, enfim, você se vincula a quem? Aos espíritos que ainda não estão muito iluminados, né? Eles ficam ali se comprazendo. E quando você se desdobra, quem vai estar lá te esperando para te dar o abraço? Eles, né? Esses espíritos. Não vai ser o nosso mentor, né? O nosso mentor está lá desesperado, querendo te dar a mão, mas você tem que fazer a sua parte. Então, é muito importante a gente se preparar para esse momento. Assim como a gente tem atenção no nosso dia, com a nossa higiene pessoal, com isso tudo, que a gente sabe que faz parte do nosso cotidiano, a gente também pode começar a ter esses hábitos, porque isso é um hábito. A gente acaba se acostumando conforme a gente vai fazendo, né? Tem gente que tem o hábito de dormir com a televisão ligada. Se ela descobre que dormir com a televisão ligada não é uma boa, porque o seu cérebro ele fica ligado lá naquela televisão, por mais que você esteja já querendo dormir, ele fica conectado lá. Foi dito aqui várias vezes isso. O teu cérebro fica conectado lá. O que acontece? Olha a dificuldade para você chegar lá naquela última fase lá do refazimento do sono REM. Né? Porque fica ali, ó. O seu espírito que quer entrar em desdobramento, ele também fica meio que preso ali naquela situação, né? Então, é um hábito, são hábitos que a gente tem que mudar na nossa vida. Desliga a televisão, faz a leitura, relaxa, pensa em Jesus, pensa no mentor, faz uma oração. E depois, anota como é que foi o sono. Tive um sono tranquilo, não tive, sonhei, não sonhei, para fazer a comparação. Não acredita no que a gente fala, não. Faz o teste, faz a comparação. Você vai ver que é bem diferente. Você acorda mais disposto, muitas vezes com ideias novas, que você acha que são suas, né? Mas não são. Funciona. Uhum. Depois que a gente muda os nossos hábitos, é mais fácil a gente não lembrar dos sonhos, né, do que ter pesadelos. Ter pesadelos se torna uma coisa menos frequente. A não ser que você vá comer, coma muito antes de dormir, né, fica com o estômago cheio, porque aí você sabe que a energia se concentra para fazer a digestão, quer dizer, você fica todo atrapalhado, né? Aí realmente fica mais difícil. Mas se a gente muda os nossos hábitos, a nossa vida toda muda. Toda muda. Vou abrir um parênteses, não tem nada a ver com a aula, mas vale a pena. Eu estava vendo ontem, eu gosto muito de umas entrevistas que passam de madrugada, e eu estava assistindo ontem uma em relação a hábitos alimentares. As pessoas comentando que, com a mudança do hábito alimentar, como elas se sentiram melhor, mais bem dispostas, emagreceram, facilitou a mobilidade, a criatividade, né? Então, como é que a mudança de atitude ela aparece para a gente se a gente prestar atenção? A gente nota a diferença na nossa vida. Então, imagina se você muda a sua forma de se alimentar, se você começa a fazer esse tipo de coisa, como a sua vida vai mudar? E se a sua vida muda, a vida das pessoas que estão em volta da gente muda também. Muda também. A gente passa a ter uma nova oportunidade, né? Quando a gente se propõe a mudança, a gente passa a ter uma nova oportunidade, uma nova visão sobre tudo. Porque muda até a nossa visão sobre tudo. Sobre a nossa preocupação com a água, com a mata, com o animal, com um monte de coisa, com o ser humano também, né? Óbvio. Acho que o ser humano vem em primeiro lugar, mas aí a gente vai mais além. A gente começa a se preocupar com um monte de coisa. Achei super interessante que eu tive contato esse final de semana com um primo que não mora aqui,
E nos Estados Unidos eles incentivam muito o trabalho voluntário, né? É quase que uma obrigação, né? Você conta pontos para você se você faz trabalho voluntário. E ele tem um filho que passou agora para a faculdade e estava contando que ele decidiu não comer carne, o filho, por vontade própria. Ninguém impôs. E ele foi perguntar ao filho: por que você não come mais carne? Ele: porque eu estudei, né, na escola que tem que fazer um desmatamento para botar o boi lá, para o boi, né, ser criado, e aí desmata, e aí causa uma diferença. Ele ficou passado, como que uma pessoa, um menino, já tem esse tipo de consciência, né? E é isso, olha como a vida da gente muda. Quer dizer, ele deixou de comer carne por consciência do desmatamento, que vai mudar a estrutura do mundo, do planeta. Quer dizer, olha que bacana. E a gente pode fazer isso também. Eu fiz exatamente pelo mesmo motivo. Quando eu li a reportagem, fiquei chocada. Gente, eu vou falar, eu gosto de carne. Então, é aquela coisa, né? É um esforço que eu estou fazendo e que vai refletir para mim mesmo, né? Para a sociedade, para onde eu vivo, porque é uma coisa que incomoda. A gente tem que começar a refletir sobre os nossos atos, né? Que eles vão trazer alguma coisa positiva ou não, dependendo da nossa escolha, né? Eu parei exatamente por isso. Ainda como frango e peixe. Vou parar, um de cada vez. Eu nunca gostei de frango, né? Porque eu tenho problemas, né? Então, assim, um dos problemas que eu tenho é que eu olhava o frango, meu problema, eu achava que parecia um bebê. Eu falava: gente, parece um neném, né? Asinha, coxinha. Aí eu falava: como é que eu vou comer uma coisa que parece um neném? Então, assim, já não curtia o frango, né? E carne eu deixei de comer, eu não sei nem porquê, eu acho que eu não gostava do paladar. Então, assim, eu para comer carne hoje é muito esporádico, e é que, assim, aquele dia e que vai todo mundo, sei lá, numa churrascaria, eu vou também, finjo que como a carne, como o resto todo que eu adoro, e pronto. Mas vamos lá. Para a conquista da consciência, faz-se necessário despertar para a realidade, através da observação natural do detalhe, ensejando maior penetração no conteúdo. Isso me lembra o Deixa a Vida Me Levar, né? Fazendo uma associação, né? Que a gente vive muito não decidindo as coisas, deixando as coisas acontecerem, né? E a gente vai indo. A vida me levou por aqui, a vida me levou por ali. Não é assim. Né? A gente precisa prestar atenção no detalhe, a gente precisa colocar a nossa vontade naquilo que a gente vai fazer. A gente precisa determinar o nosso futuro. Eu quero ir por esse caminho, a vida não vai me levar, não. Sou eu que levo a minha vida. Porque como sou eu, que você, responsável, e vou colher os frutos daquilo que eu estou plantando, como é que eu vou deixar a vida me levar? Vou colher o que os outros vão plantar para mim? Não. Então, nós temos que ter o quê? As rédeas da nossa vida. A consciência, o despertar da consciência se faz através da observação do detalhe. Diga, Elci. Olha, eu não sou da área médica, então, assim, eu não posso te dizer... Não, eu não sou da área médica, eu não posso te dizer, assim, os efeitos que o remédio para dormir provoca no seu cérebro. Mas eu vou te responder de uma outra forma. Eu vou te dizer o seguinte: você já reparou que toda vez que se faz uma pesquisa em relação a medicamento, eles testam em pessoas que estão tomando medicamento e em pessoas que estão tomando placebo, né? Eu vi há pouco tempo um neurologista falando exatamente isso. As pessoas que tomam o placebo reagem da mesma forma que as pessoas que tomaram o medicamento, porque o cérebro delas acredita que está tomando aquele medicamento, e aí faz todo um movimento nas células, nos órgãos e tal, e aí você consegue
atingir aquilo que o medicamento ia fazer. Tá? Isso é uma situação. O que você está me perguntando, a pergunta dele foi, a pessoa que toma o medicamento interfere... Como é que foi a pergunta? Desculpa. Se interfere no sono. Então, não interfere em desdobramento. Em desdobramento, porque eu entendo dessa forma, tá? Por quê? Uma pessoa que está em coma induzido ou está em coma, ela se desdobra, né? O espírito está ali. Quando a pessoa toma o medicamento, eu entendo que a pessoa vai se desdobrar do mesmo jeito, tá? Mas pode, de repente, ela ter alguma alteração inconsciente. Ela não desdobra, ela permanece ali, ela fica ali, né? Também. Alguém tem uma resposta. Mas a gente vai procurar se aprofundar e vai te responder depois, tá? A atividade cerebral, ela depende da bioquímica natural. E isso que você está explicando, a gente vai mergulhando no sono, e quando o sono atinge esse momento do sonho, o organismo está em paz e o cérebro está em grande atividade. Isso é medido. Quando a gente toma um remédio... Por isso que os olhos ficam mexendo. Isso, exatamente. A gente chama isso de sono paradoxal. Quando a gente toma um remédio, não acontece isso. Não chega no REM. Não chega no REM. Então, a gente fica girando em volta disso. A gente acorda, parece que dormimos, mas ficamos assim um pouco letárgicos o dia todo. Não há desdobramento. No capítulo esse que você mostrou, do livro dos Espíritos, Sim. da emancipação da alma, aparece claramente quando acontece o desdobramento. Precisa haver esse momento para que o desdobramento aconteça. Sem esse momento, não acontece o desdobramento. O momento REM. Esse momento REM, que é o mesmo que aí no livro chama-se de sonambulismo, coisa assim que o Kardec chamava, que é um estado hipnótico. Tá bom. Não chega a ser um sono profundo, porque entendeu, Alci? O organismo cai, mas a atividade cerebral continua. Tá. Conseguiu entender? A gente entende. Eu entendo assim, o espírito ele vai ficar ali, colado ali, vai ser um processo de torpor. Ele não consegue sair porque ele não consegue. Qual é o problema dele? Não, eu acho que ele sai. Ali. Eu acho que ele sai, mas fica ali colado. Não trabalha, não descansa, eu acho que o desdobramento que eu digo, eu acho que o espírito sai do corpo, sim, mas ele fica preso ali colado. Assim como quando você está num estágio, quando você está num estágio de coma, pré-coma e tal. Até quando a gente faz o próprio desencarne, né? O espírito, num primeiro momento, ele fica ali do lado e tal, até que haja todo o processo de desligamento e tal. Então, o que eu acho, posso até depois me aprofundar mais na sua resposta, é que o espírito, ele sai do corpo, mas ele fica aí como se fosse em vigília ali do lado, entendeu? Preso. Ele não vai ter esses encontros. Ele não vai para o mundo espiritual encontrar com ninguém, com nenhum ente, não vai participar de nada, porque ele está preso ali. É o que eu acho, mas eu vou pegar isso... Esse remédio não é mais que uma droga, né? E ela mantém ele ali, né? Esse processo químico. Esse processo químico. Sim, exatamente. Porque tem processos de coma que a pessoa se desliga e ela faz o desdobramento e vai para outros mundos. Sim. Entendi. Pode ser obsediado. Oi? É isso? Repete. Eu não ouvi. O que você perguntou? O que você perguntou, Alci? Negócio de obsediado, eu não estou ouvindo aqui. Você me perdoa, eu não entendi a pergunta entender a sua também. Pergunta, eu achei muito confusa. Eu não consegui entender também. Vem pra cá. O que é?
Sim. O uso do remédio... Ele pode estar no processo obsessivo, de repente o uso do remédio é até uma coisa que está acontecendo, estimulado por esse obsessor. Pode ser 1 milhão de coisas. Não dá para dizer que todo mundo toma remédio obsediado, que o remédio não dá. Se o espírito, eu acho assim, se o espírito já é obsediado, ele já está num processo de obsessão, está ali num processo. Quando ele está tomando remédio, ele está preso ali, tanto faz ele está preso ali ou não está, que ele está obsediado. Ele está criando o vínculo. É diferente. Eu entendi o que você quis dizer, vê se eu estou enganado. Você quis dizer o seguinte: o espírito, quando a pessoa, o indivíduo, quando toma o medicamento, ele fica vulnerável à obsessão? Foi isso que você quis perguntar, não foi? Tá. Então, eu acredito que não. Por quê? Porque existe, lógico, um amparo espiritual, né? Se a pessoa precisa fazer uso, você acha que não? Acho que depende, né? Exatamente. Se ela está com um médico e está sendo amparada, né? Então, mas agora, é isso que eu estou falando. Se falando. Coisa de estar tomando porque eu preciso tomar essa noite e ficar tomando toda hora sem um médico, aí... Mas é isso que eu acabei de falar, gente. Eu falei diferente disso? Não, não é exatamente. Né? É isso. Sim. Não, é isso que a gente está falando. Quando você tem um médico te amparando e você está fazendo um tratamento, está certíssimo. A doutrina nunca diz que a gente tem que parar de tomar medicamento. Isso não existe. Se a gente tem uma recomendação médica, nós estamos na matéria. A gente não pode esquecer disso. E na matéria, a gente trata os males da matéria com os medicamentos da matéria. Exatamente. Quando a gente está tratando o espírito, a gente trata com os medicamentos espirituais. Que não pode a gente se automedicar. Isso aqui dá problema. E que nunca é dito que uma coisa é excludente da outra. Não é para tirar, nunca a gente fala em tirar o medicamento, né? Você quer perguntar? Fala, Renaud. Sim, foi como a Dani falou. Isso. Sim. Por isso que tem que tratar dos dois lados. Sim. Mas foi o que eu falei. Sim. Mas tem pessoas que são viciadas em remédio, né? Por isso que eu falei. O automedicamento é que é o perigo. Eu querer me medicar e falar, essa noite eu vou tomar um remedinho porque eu não estou dormindo há 3 dias. Aí... Exatamente. Sim, claro. Então, quem estiver fazendo uso de medicação aí sem prescrição médica, já sabe, né? Corre lá no médico para ver se precisa ou não. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa de uma coisa, mas uma terapia, uma conversa, uma alimentação melhor, porque às vezes a alimentação influencia em tudo, como a Dani colocou, influencia no nosso bem-estar. E aí você está comendo coisas que estão te fazendo mal, e você não consegue dormir, você acha que é perturbação. Não, cara, às vezes forma como você está conduzindo sua vida. E a nossa evolução é não precisar de medicamento nenhum. Essa é a evolução. A gente não tem nenhum tipo de muleta, né? Nem a do medicamento. É a gente conseguir ter um equilíbrio de tal forma que a gente não precise de nada disso, né? O processo de crescimento começa na fase da consciência de sono sem sonhos, quando todos os acontecimentos são destituídos de significado psicológico, de realidade, expressando-se de maneira automática, repetitiva, retendo o indivíduo nos instintos primários de que se utiliza para sobreviver. Embora o intelecto esteja em ação, não existem paradigmas para o comportamento que estejam arquivados no imo, sendo essas as primeiras experiências que se consolidarão
à medida que sejam vitalizadas, podendo ressumar em forma de conhecimento que se aprimora quanto mais sejam vivenciadas. É o despertar, a evolução, né? A gente já viu isso no slide anterior. A Joana, ela repete para fortalecer o que ela está dizendo, para fazer a gente entender e fixar. Então, ela fala, às vezes, de várias maneiras diferentes a mesma coisa. Quem riu? Você? Pois é. Nas manifestações primárias, o prazer é sempre decorrente de manifestações sensoriais, que irão facultando as expressões emocionais por melhor traduzirem os conteúdos do self. À medida que o ressumar das experiências antropológicas encontra campo no ego para expressar-se, de alguma forma liberam seus resíduos mais dominantes, facultando novos arquivamentos que irão constituir a consciência lúcida do futuro. É viver, né, gente? É viver. Olha a importância, como é importante viver, como é importante experienciar, como é importante não deixar a vida me levar. Como é importante a gente fazer cada coisa sabendo exatamente do que a gente está fazendo. Como é importante a gente dar cada passinho decidido a evoluir, com objetivo, com consciência, com vontade. É muito importante. Olha lá, o ego. Só sei que tudo sei. O inconsciente. Sabe de nada, inocente. É bem isso, né? Bobinho. A vontade. Fundamental, né, na nossa vida. Sem vontade, a gente não faz absolutamente nada. E para mudar, sem vontade, a gente não muda nada. É essencial. Essencial. Então, todo dia a gente pede lá, das nossas orações, que me dê coragem e vontade, força para fazer essas mudanças. Leon Denis tem um capítulo no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, só falando da vontade. É uma coisa maravilhosa. Quem tiver o livro, chegando em casa, abre essa parte e lê. O início já é de matar. A gente vê assim, a gente acha que tem vontade, né? Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É maravilhoso. É um livro que a gente tem que ter. Ele é grosso, dá medo, mas assim, é maravilhoso. Medo pelo tamanho ou pelo conteúdo? Não, o conteúdo é esclarecedor e, além de tudo, ele é um poeta. A forma como ele escreve é uma coisa linda. Você vai lendo, aquilo vai te dando uma coisa assim, você vai se sentindo... Parece que você está sendo amparado por amor, porque ele é só amor, ele é a coisa mais linda do mundo. Leio à vontade. Aí vocês vão descobrir se vocês têm vontade. Que a gente acha que tem, né? Maravilhoso. Pode ir, então. Estou começando a enxergar, estou feliz. Estou ficando feliz que eu já estou enxergando as pessoas. Estou começando a enxergar. É a vontade, Dani. É a vontade, está voltando a vontade. Desejo de mudança, de crescimento na escala dos valores humanos, a fim de alcançar a perfeita lucidez, mediante a qual é possível a vivência da alegria e do bem-estar psicológico. Se estimulada para o equilíbrio e disciplina, transforma impulsos, instinto, em ideias e desejos sensoriais imediatos, em aspirações psicológicas portadoras dos sentimentos do belo, do bom, do nobre. Sutil discernimento entre o que é apenas prazeroso em relação ao que é útil. Olha a diferença. Será que a gente já consegue fazer isso? Saber a diferença entre o prazer e a utilidade? A gente acabou de falar da carne, né? A gente acabou de falar da carne, são tantos exemplos disso. Quer dizer, quando a gente para prestar atenção nisso tudo que Joana traz para a gente, da lucidez, da tomada de atitude, como a gente tem que pensar no detalhe, porque é isso tudo que ela está trazendo nesse capítulo, né? A gente para e começa a pensar assim, como a gente não faz nada disso. Como a gente não presta atenção em nada do que a gente faz. A gente só presta atenção quando o resultado não é bom, né? Aí a gente, nossa, se lamenta, né? Se vitimiza. Mas a gente não presta atenção que aquele resultado que não foi muito bom foi porque a gente não deu a devida atenção ao caminho que levou a ele.
Então, olha o que ela diz, que quando a gente adquire lucidez, eu quero ser lúcida, eu quero tomar as minhas atitudes com certeza, sabendo exatamente o que eu estou fazendo. É difícil a beça, porque a gente ainda tem o calor da emoção, não tem? Naquela hora, assim, principalmente quando o milindre, né? Principalmente quando a gente é pego de surpresa, como é difícil. Essa prova, para mim, é a pior. Porque quando eu já sei que uma coisa vai acontecer, eu já começo antes a pensar, não, eu vou fazer isso. Quando eu não sei, como é difícil, né? A gente manter o equilíbrio, pensar. E tem uma coisa que é muito legal. Eu estou exercitando isso, que é pensar assim, o que Jesus faria numa situação dessa? Eu sei que é muita pretensão. Mas a gente tem que começar do máximo para tentar chegar e fazer o mínimo, né? Então, eu tenho que pensar em Jesus. O que Jesus faria numa situação dessa? Então, vou lá em cima e aí consigo fazer alguma coisa lá, né? Dando o primeiro passo. Eu fui num encontro de Jesus, só para que você falou isso, que no final, encontro com Jesus, aí no final eles deram uns imazinhos. Aí no imã eram as iniciais exatamente dessa frase. Toda vez que você estivesse passando por uma situação, para você olhar para aquele imã, que era o que Jesus faria nessa situação. E eu nem fui no encontro. Exatamente, você falou, eu lembrei. E isso é muito engraçado, porque toda situação que aparece na sua vida, você se faz essa pergunta, você vai... Ele não ia fazer bem isso que eu estava pensando, né? Você já vai começando... Acho que isso não é bem muito... Foi muito tempo, né? Já tem muito tempo. Nossa Senhora. Mas aquilo mexeu tanto comigo, porque realmente... Tem, o meu eu perdi, porque aquelas crianças não podem ver na geladeira. Então, mas não saiu do meu... Fixou. Então, é muito legal. Também, isso. Com certeza, ela está falando aqui, o que eu gostaria que o outro fizesse em relação a mim, né? Também é uma boa saída, né? Fala. Eu também, para me orientar, né? Eu também já me fiz essa pergunta, o que Jesus faria? Mas já teve um dia que eu fiz essa pergunta e eu pensei assim, Jesus não ia mesmo entrar nessa situação. Porque quando você entra numa situação e pensa como Jesus faria, o meu caso foi, ele acho que nem entraria nessa situação. Sabe de nada, inocente. Você viu a rascada que ele entrou quando veio para cá? Ele entrou numa rascada vindo pra cá. Sabe de nada, inocente. Jesus não aceitou vir, então... Entrou em cada buraco aqui, né? Pô. Só a forma que ele, né, morreu lá, desencarnou, Deus me livre. Quer roubada maior do que aquela? Então, aqui já foi, né? Foi. Então, a ciência e a arte de pensar com discernimento constituem um avançado passo no processo da evolução rumo à sintonia cósmica, aguardando em vibrações de harmonia transcendente. É o nosso caminho, a gente vai chegar lá, né? Bem longa essa estrada, mas a gente vai chegar lá. Para alcançar esse nível de consciência, é necessário atenção para a fórmula. Para alcançar esse nível de consciência, é necessário se superar. Conseguir vencer os impulsos para adaptar-se ao raciocínio cada vez mais depurado, em acesso fascinante, cada vez mais enriquecida de possibilidades. E aí? Se superar. Ou seja, a competição não é com o outro. A competição é com a gente mesmo. Se superar significa competir com a gente mesmo. Aquela conversa de eu faço o que eu posso e esquece, abandona isso. É furada, eu faço o que eu posso. Eu faço o melhor. Eu faço o que eu posso. Assisti uma palestra do Cortella, gosto muito dele. Ele foi até meio duro. E eu não sei se eu vou ter coragem de ser. Você ou não? Melhor não, né? É? Mais que Joana? É. Ele diz que fazer o que se pode é para os
Gente, eu sou tão pura que eu nem lembro a palavra horrível que ele falou. Medíocres. É para os medíocres fazer o que se pode. Nós temos que fazer o nosso melhor. E eu concordo. Que falta você faria, exatamente. Gente morna, isso. Em cima do muro, né? E a gente não tem mais tempo para isso, na realidade, né? A gente não tem tempo mais para ser morno, a gente não tem tempo mais para deixar a vida levar a gente. A gente tem que correr, né? Porque isso nos... A Joana está falando no estado do sonho, é de sono. A gente permanece uma existência inteira achando que veio aqui trabalhar, ter filho, casar, arrumar casa. Preso às ilusões do mundo, né? Eu ouvi isso uma vez, eu nunca mais esqueci, das ilusões. Como a gente se perde nessas ilusões. Como a gente esquece que isso aqui não é nossa vida real. Que nossa vida real está em outra dimensão. Que a gente aqui está fazendo o quê? Estágio, prova, aprendendo. A gente não está vivenciando... a nossa realidade não é essa. A gente aqui está acumulando, criando bagagem, só isso, para poder melhorar, para poder chegar à lucidez, para poder ter equilíbrio, para poder ter saúde, para poder mudar as nossas vibrações, mudar a maneira que a gente pensa, que a gente age, como a gente vê o mundo, como a gente vê o nosso próximo. São inúmeras mudanças que precisamos fazer dentro da gente. Mas a gente precisa começar por algum lugar. O lugar que a gente pode começar é pela vontade. A gente começa tendo a vontade de fazer essa mudança. Quando a gente desperta para essa vontade que ela diz ali, que eu coloquei a fotografia do homem carregando aquela pedra, porque é exatamente isso. O nosso movimento pode ser daquele tamanho, de movimentar aquela pedra daquele tamanho, mas nós vamos ter que fazer em algum momento. Então, não é melhor fazer agora? Não é melhor dar significado à nossa encarnação? Para muitas pessoas, será a última oportunidade, dito aqui pelo nosso colaborador. Não é? Tenho orgulho de ser sua irmã. Então, muito mais nova, inclusive. Então, gente, está aí. Quantos livros, quantas mensagens, todas voltadas para o nosso despertar, para a nossa lucidez. Não se fala em outra coisa. Você pode pegar, assim, inúmeras palestras de inúmeros palestrantes dos mais variados possíveis, do Sul, do Nordeste. Todos vão falar a mesma coisa. Será que está todo mundo enganado? Será que não é nada disso mesmo? Acho que não, né? Então, assim, são etapas, são passos, né? Muita gente vem porque não tem o que fazer, aí vem. Outros vêm porque estão com alguma dor. Outros vêm por amor. Não importa. Se todos nós estamos aqui, vamos fazer o melhor uso possível de tudo isso que nos está sendo ofertado? Imagina, a gente está aqui aprendendo, a gente não tem prova escrita para passar. A gente só tem a nossa consciência. A gente só tem que tomar conta da vida da gente, né? Isso também é outra coisa que a gente aprende aqui, que é muito legal, né? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. A Iraci fala isso, eu acho super legal, e é verdade. Cada um cuidar da sua não é no sentido de não estou nem aí para a vida dos outros. É que nós precisamos desenvolver as nossas potencialidades. Precisamos olhar para a gente no que se refere em melhorar como espíritos. Isso não é impedimento para que nós ajudemos aos nossos semelhantes para o mesmo processo. Aí me veio aqui, muitas vezes nós somos colo, que acolhe, abraço, né? Ouvido. Não somos tudo isso? Na vida de alguém que está precisando? Somos. E nos custa? Não. Quem está melhor nessa situação? A gente que está ofertando ou aquele que está precisando? Com certeza somos nós. Aliás, eu acho que a melhor caridade é o tempo. Sim, eu acho que o tempo é um dos nossos maiores presentes que a gente pode dar para alguém.
bem, amor, afeto, não, mas o tempo. Porque o tempo é só seu, né? O tempo não é do outro. E quando você pega o seu tempo para e dá para o outro, nossa, isso não é uma forma de amor? Isso não é uma forma de exercitar a caridade? Isso não é se melhorar como ser humano? Pensar, nossa, eu estou nesse momento deixando de fazer uma coisa somente para mim, somente para o meu benefício, em prol do outro. Eu estou me doando para aquela pessoa. Eu estou fazendo... Ela está com frio. Vê se consegue diminuir um pouquinho. Sim. 26? E olha, estava no 26, mas... Tentando. Tem 29. Eu não sei mexer nisso. Você está querendo demais. Ó, não vai dar tempo, hein? Vamos correr. Joana traz para a gente... Joana é muito... Eu fico surpresa com esse espírito, porque que espírito atual, isso mesmo. Que coisa atual, como ela tem conhecimento, é moderna, é atual, informa a gente de pesquisadores, traz para a gente nomes, né? Que a gente vai lá, olha e vê que é aquilo mesmo. Quanta informação que a gente tem disponível, né? Olha lá, ela traz esse Ken Wilber, americano, de 68 anos, está vivo, né? É um dos maiores filósofos e pensadores contemporâneos, considerado fundador do campo de estudos integrais. É uma das mais claras mentes e mais inteligentes vozes da atualidade. Ele foi chamado de o Einstein da consciência, por sua síntese das mais importantes tradições psicológicas, filosóficas e espirituais do Oriente e do Ocidente. Eu fiz questão de trazer isso para vocês verem como Joana é atual, gente. Eu fico chocada, não sei se vocês ficam, mas eu fico. Esse cara pouco, né, que tem pouco a nos ofertar, já tem todos esses livros aqui traduzidos para o português. Né? Se alguém tiver interesse em se aprofundar, a gente já tem tudo isso aí disponível. Tem muita coisa na internet também, muita coisa. Eu e Tati, a gente até procurou... Nossa, eu ouvi um monte de entrevistas dele. Ele tem entrevistas em espanhol, em inglês, português tem pouca coisa. Até tentei, nessas outras de espanhol e inglês, tentar trazer mais informações além dessas que a gente vai trazer. Mas eu não consegui, né? Nós não conseguimos nenhum material falando sobre isso, além desse. Então, ele analisou 3 estágios de consciência. Dá para falar? Vai, né? 3 estados de consciência. Vamos falar rapidinho, então. É porque isso aqui também não é para a gente se aprofundar, tá? É para ter uma ideia só de todo esse capítulo que a gente está falando. Os 3 estados da consciência. Pré-pessoal, estagia no sensório físico, é a experiência mais vivenciada pelo ser em que o inconsciente governa as ações, porque todos os sentimentos estão embotados. Os símbolos são os recursos que favorecem a comunicação, e essas imagens são tudo quanto consegue demonstrar a capacidade de pensamento. Trata-se de uma conquista que ruma para novos comportamentos psicológicos, que as reencarnações facultarão ultrapassar mediante as vivências que são impostas pelo processo de crescimento intelectual e moral. É aquela evolução que a gente viu, né? Desde lá do primitivo até os dias de hoje. Então, aqui, no pré-pessoal, é o sensório físico, né? Os sentimentos não se manifestam ainda. No pessoal, vive-se a mente reflexiva formal, visão lógica, já é uma outra etapa. O raciocínio aí e a lógica, eles já se fazem presentes. Olha lá. Se dá à medida que a consciência aflora e vai se enriquecendo, abre-lhe as perspectivas da razão e da lógica, facultando ao ser o raciocínio e o discernimento, propiciadores do entendimento dos fenômenos da vida, do pensamento em si mesmo, da estética, da ética, da arte, da ciência e da tecnologia.
Os alicerces profundos continuam enviando as suas mensagens perturbadoras em formas de conflitos existenciais e de traumatismos emocionais em relação a tudo quanto não pôde ser liberado conscientemente. Eu acho que a gente está aqui, né? Acho que a gente está meio que nesse momento aqui, olha. A gente já tem na nossa consciência uma visão lógica, né? Raciocínio, um pouco de discernimento, né? Nem todo mundo, mas enfim, né? E nesse momento a gente também já tem acesso aos nossos conflitos existenciais, né? Já estamos trabalhando eles. Aí ela fala lá sobre catarse. Termo, aí eu trouxe aqui o que é, né? Termo de origem filosófica, com significado de limpeza ou purificação pessoal, e no sentido religioso é o estado de purgação espiritual. Como processo de cura emocional através da psicanálise. Era defendida por Freud, que integrou os estudos sobre hipnose, já desenvolvidos por Joseph Brauer. A gente já viu esse Joseph Brauer, já passou aqui. Não é a primeira vez, não. Nas suas análises sobre a influência das memórias do inconsciente no comportamento humano. Olha lá. Não é isso que a gente veio estudar hoje? Heranças inconscientes. Olha como as memórias estão no nosso inconsciente e influenciam o que é o nosso comportamento. Representa a cura de um paciente que é alcançada através da expressão verbal de experiências traumáticas recalcadas. Ocorre através das distonias, dos distúrbios, que devem ser trabalhados pelos psicoterapeutas capacitados a penetrar-lhes nas causas profundas, erradicando-as com sabedoria e paciência. Ou seja, é o acesso à informação, né? Muitas vezes o paciente tem um problema, detectado pelo psiquiatra lá, enfim, pelo médico que está assistindo, ele observa que tem, ele faz essa catarse lá, vai lá, como se fosse, vai lá na ferida, né, a gente pode falar assim, vai lá na ferida, o paciente revive aquilo ali na tentativa de solucionar, né? E a transpessoal, experiencia-se o psíquico sutil causal. O ser humano supera-se e torna-se o senhor de si mesmo, podendo avançar com equilíbrio e paz na conquista do universo, porquanto já conquistou o self, e agora é mais fácil o avanço. Isso aqui é o nosso caminho, né? Nós estamos caminhando para isso aqui. Somente então as reservas do inconsciente profundo estarão transformadas em experiências base do processo de crescimento, não mais interferindo na socialização e no desenvolvimento psicológico do indivíduo. Ou seja, nada mais vai influenciar no nosso modo de pensar, de agir, no nosso comportamento, nas doenças que podemos desenvolver, nada mais disso. Isso vai ficar lá arquivado, servindo de base como um banco de dados, né? Vai servir de base, mas não vai mais nos atingir da maneira que ainda nos atinge hoje. Porque já sabemos disso, né? Que nos atinge ainda hoje. Eu acho que acabou. Acabou. Deu tempo. Então é isso, gente. Quer dizer, Joana sempre trazendo para a gente o quê? A importância da gente se autoconhecer, a importância da nossa transformação, a importância da nossa reforma íntima, os caminhos que a gente pode usar para isso, todos os recursos que a gente pode utilizar. Hoje ela falou um pouco para a gente de como o sonho influencia na nossa vida, como interpretar esses sonhos, como fazer para ter bons sonhos, como fazer para ter uma boa comunicação com o nosso passado. Então, a frase que eu vou deixar para vocês e para mim também é o seguinte: vamos fazer as pazes com o nosso passado, né? Vamos fazer as pazes com eles, com esse nosso passado. Vamos entender que fez parte de um passado, vamos descobrir aquilo
que ainda nos gera dor, aquilo que ainda precisamos trabalhar, nos modificar, para que a gente possa seguir adiante, para que o nosso passado não interfira no nosso futuro. Então, vamos fazer assim, uma miscelânea entre passado, presente e futuro, que no nosso presente a gente possa resolver as coisas do nosso passado para que ele não interfira no nosso futuro. Uma vez eu fiz um preparo aqui, num dia especial, que a casa estava comemorando, acho que era alguma data de aniversário, sei lá, não tinha mesa, enfim. Foi a primeira vez que eu fiz um preparo em pé aqui. Gente, eu tremia tanto. Tinha um púlpito aqui, eu cheguei aqui e falei, oi, é ali que eu vou fazer o preparo? Aí era assim, agora vem fazer o preparo. Eu tive que andar assim, a perna tremia. Aí eu vim e fiz o preparo. E nesse preparo eu lembro até hoje que eu falava que a gente precisa se conectar com Deus, com a Terra, com o nosso planeta, com o nosso passado, dentro da gente, com os nossos familiares e com os nossos amigos, o nosso trabalho. Então, com isso, olha só o que a gente faz, né? A gente utiliza o quê? Para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para trás, para frente e para dentro da gente. Se a gente conseguir pensar nisso o tempo todo, em cada movimento, em cada atitude, em cada situação que ocorrer, que a gente precisa fazer as pazes com tudo isso, acho que talvez a gente consiga viver melhor, ter mais felicidade, ter mais bem-estar, não ter doenças, ter equilíbrio, ter lucidez, estar mais próximo da nossa busca, que é a plenitude. Alguém quer fazer a oração de hoje? A Glória fechou o olho, não quer. Alguém quer fazer a prece? Uma das reconstruções ali, reconstruindo emoções, é justamente um exercício sobre você rever o seu passado, cada momentinho específico, com cada pessoa que aconteceu, e ver o que te tocou profundamente, o que te fez infeliz naquele momento. E aí eu me lembrei que uma vez eu levei o papai e a mamãe, há algum tempo atrás, eles já são desencarnados, a um médico, e ele me recomendou que eu comprasse um caderninho, e eu comprei um Moleskine, e começasse com cada um deles fazer um exercício de reconstruir tudo que eles passaram desde pequenos. E foi muito engraçado que os dois se conheciam de pequenos, ele 9 anos mais velho, e ajudava. E quando ela não lembrava, um não lembrava de uma coisa, o outro lembrava de outra, e começaram a trocar as emoções. Aquilo fez um bem enorme, se livrar de algumas coisas que não estavam bem resolvidas e fazer as pazes justamente com o passado. Foi um exercício muito legal que o médico recomendou. Então, eu recomendo para todo mundo, independe da idade, mas você às vezes esquece, ou então você coloca ela numa gaveta para você não lembrar. Mas se você puxa a gaveta, você resolve algumas coisas. Deus, nosso Pai Celestial, Jesus, nosso amigo amoroso, nossa veneranda Joana de Ângeles e os espíritos que nos acompanham nos trabalhos e nos estudos, agradecemos muito a oportunidade de mais um esclarecimento que, com certeza, vai nos ajudar a despertar a nossa consciência e nos ajudar a caminhar para a iluminação. Graças a Deus.